tentou convencer as pessoas de que o plano é bom, né, de que não tem nada a ver isso que a gente está falando, né, enfim, que não tem problemas. E aí, aqui, a gente teve a oportunidade de mostrar, né, com números, inclusive com exemplos, em cima da tabela da minuta, de que, na verdade, existem perdas sim. Existe diminuição de salário em relação à lógica do plano atual. Né? E aí que fique bem claro, não é a diminuição numérica de salário, porque a tabela da minuta oficial tem 36% em cima do salário de 2011. Então, enquanto o salário, como referência, né, professor 40 horas, atual é 2.250 alguma coisa, o piso lá da tabela deles é 2.729. Né? É claro que esse argumento ele tenta utilizar para dizer que não tem perda. Para os mais antigos, Marcelo. E para os mais antigos? Novos, todos perdem. Exatamente. Os mais antigos ainda conseguem recuperar um pouco dessa perda por conta da antiguidade e dos níveis de tempo. Né? Mas os novos, esses perdem, e quanto maior a titulação, maior a perda. Né? Quem tem pós tem uma perda, quem tem mestrado tem uma perda maior, quem tem doutorado tem uma perda maior ainda. Isso está demonstrado. Belo incentivo. Pode falar isso na audiência, coisa que na reunião que nós tivemos com eles, e lá com os caras da SEC, não houve nem como a gente falar. Eu fui para lá e para cá e tal, não deu para falar. Aqui deu para falar. Né? E outra coisa, acho que muito importante, é que o Pancera saiu mal aí dessa audiência. Porque não fez proposta nenhuma, ainda fez um desafio, que o desafio dele foi retrucado pelo Paulo Ramos, dizendo: presidente, não provoca, porque todo mundo começou a vaiar. Olha o desafio do sujeito. É o desafio, quem tiver aqui dentro dessa sala, servidor, bota o nome, a matrícula e o e-mail, me manda que eu vou dar um retorno de quanto é que vai ganhar no novo plano de carreira. Eu vou provar que vocês vão ganhar mais. E aí, Você não sabe fazer Vocês conta. não sabem fazer conta, o presidente falou. aí se as pessoas falarem, a gente sabe fazer conta e tal. Resultado, ninguém deu e-mail nenhum, porque obviamente o cara quer dividir a categoria. Quer, por exemplo, você bota lá um e-mailzinho. Marcelo, um detalhe, o Paulo Ramos falou, nós temos um sindicato, que ele mandasse para o sindicato, que responde por nós. É claro, quando ele joga um negócio desse, obviamente ele fala, o sujeito vai mandar um e-mail, ele vai mandar a resposta, aí a pessoa vai ficar balançando, e realmente, será que ele tem razão e tal? E tudo individualizado, porque ele mesmo falou, não, tem que preservar, né, a particularidade de cada um, né, a gente, só se tiver autorização, manda o e-mail para mim que eu dou a resposta. Aí todo mundo vaiou, quer dizer, saiu desmoralizado nessa audiência pública, e o Paulo Ramos falou, presidente, não provoca. Quer dizer, o cara provocando as pessoas, né? E realmente debochando, dizendo que tem muito carinho, né, pela categoria, o PCS é muito bom. Então, gente, ó, a única proposta que saiu lá de dentro da audiência foi a professora Sandra Santos, não sei, tá aqui não, né? Ela fez uma proposta da comissão. Ela fez uma proposta, falou conosco antes de começar, disse que na sua fala ia fazer essa proposta e fez a proposta lá, e cabe a gente avaliar amanhã na Assembleia, sendo a proposta levada lá para a Assembleia. Não, estou falando da sua proposta, que seria qual? A proposta, a instalação imediata, ainda que de maneira oficiosa, do Conselho de Carreira, que está lá no plano, né? Tanto deles quanto nosso, está lá o Conselho de Carreira, com a composição, aquela que a gente tirou do seminário, né, com a nossa composição original, que depois na minuta eles diminuíram
saíram, mas a proposta original, com 2 representantes do sindicato. 2 da carreira de magistério, 2 da carreira 2 técnico administrativo. administrativo e alguém da SEC. Agora, essa proposta que a gente vai levar, né, apresentada na Assembleia amanhã, ela vai ser avaliada, mas a minha avaliação, cada um tem que ser atento ao meu trâmite. Sim, um caminho aí de negociação. O Conselho está no PCCS da gente como um órgão que acompanha e propõe políticas de implantação e desenvolvimento do PCCS. Então eu fiz uma proposta que ele antecipasse essa Constituição, não constituísse só depois que o PCS virasse lei. Porque aí o que acontece? A gente tem um grupo constituído, ele assumiu publicamente isso, teve que assumir no final, a gente repetiu. Ele disse que assumiria desde que fosse referendado pela Assembleia, para a gente poder ir no Sérgio Rui, essa equipe, ir na Casa Civil, essa equipe, para não chegar todas as emendas para a LERJ. E todas aquelas emendas na LERJ, quem conhece aqui na LERJ sabe que pode ser aprovada. A base aliada, Não vai, ou a gente faz essa modificação do processo, ou não vai. A gente consegue um aposto, uma modificação, tudo aquilo do dia da LERJ que vai, até porque a totalidade do governo não é da esquerda. Então a proposição foi bem concreta, né? Eu até falei um pouquinho antes com o Marcelo, né? Eu até tinha receio de que ela não fosse aceita, né? Desde que esse conselho Isso, É na claro. avaliação. se a gente sair da greve, Isso, eu não estou falando se sai da greve ou não. Estou propondo que tenha um conselho de carreira antecipada, que nos dê pessoas discutindo como está previsto no PCCS. Olha só, gente, amanhã a gente vai ter condições melhores, né? Com calma de fazer a avaliação das propostas. A gente está dando mais um informe aqui, né? A questão é, de fato, não saiu na audiência, embora possa ter sido a ideia, né, do Celso Pancera, ao acolher essa proposta de querer condicionar isso ao fim da greve, ele não falou isso explicitamente. Pode ser uma ideia dele. Certamente, eu acho que é. Né? Agora, ele não falou isso explicitamente. Se sair da greve, isso assim. Não, isso não foi dito. E aí, eu acho que cabe a gente amanhã fazer a avaliação, né, de que todo mundo já viu o resultado do município, já saiu o resultado da Assembleia do Estado, a greve continua. Aí a questão do ponto, também a Sandra trouxe uma informação, acho que importante, que ontem na reunião dos diretores, eles diretores, acertaram que até a próxima reunião de diretores, que é na terça-feira da semana que vem, não tem 61. Ou seja, e a Sandra falou que aquela CI não foi uma determinação, mas uma orientação. A palavra está escrita. Orientação. Enfim, os diretores tomaram essa posição, pelo menos até terça-feira que vem. Mas foi a união das escolas para discutir com as comunidades, porque dentro das próprias escolas tem professor pedindo para botar o código 61, o que facilita a identidade de quem é e quem não é. Então é aquilo, apesar das pessoas serem contrárias historicamente, eu pessoalmente sou, né? Tem pessoas nas escolas, grupos nas escolas, que acham que o código 61 facilita a identificação, que não se sentem bem de estar assinando. Então a gente ficou de tirar discussões nas escolas. Tá? Mas ficou isso até terça-feira que vem, nenhum diretor atribui código 61. Eu cheguei a falar sobre essa questão de que o código 61, na verdade, tem um efeito prático de corte de ponto, e que essa discussão tem que ser feita, né, em termos do funcionalismo como um todo. Inclusive lá na segunda-feira, no ato no Leblon, lá na Casa do Cabral, eu falei com os companheiros do CEP também que a gente tem que fazer essa discussão, não pode fugir dessa discussão, de que o 61, ao mesmo tempo que ele identifica, ele tem um valor simbólico, digamos assim, de representar a greve,
né, de reconhecer oficialmente a greve, mas do ponto de vista prático é desconto. Então não adianta. O que acontece? Não é existe. retaliação. O governo usa para retalhar. Então, essa posição dos diretores, eu acho que é importante, devido, inclusive, aí tem que ser dito, né, que a categoria está mobilizada, os diretores também estão sendo cobrados para assumir a posição, né, não pode rezar na cartilha da FAETEC nesse momento, porque ontem estava na sala de aula, hoje está na direção e amanhã não vai estar. Então tem que assumir a posição da categoria. Diretor eleito não corta o pó. Todos os diretores. É isso aí. Os diretores compromissados com a sua categoria sabem muito bem disso. Sabem muito bem disso. E pelo menos até o momento estão tomando a atitude correta. É 30. Que foi o que aconteceu com o Simone. Aconteceu com a Simone. Só serve para ele que prática essa forma de reforma. Pois é, mas só que aí, olha só, gente. Olha só, só para encerrar. Essa é uma discussão que a gente também amanhã não vai se prolongar se é melhor ter o 61, se não é melhor. Discute nas escolas. Cabe. O importante é a gente manter a nossa mobilização. Se nesse momento taticamente é mais importante que se garanta o ponto integral, isso que é importante. Deixa a gente fazer essa discussão mais à frente. Mais à frente. Olha só, nós tiramos na Assembleia, do dia 12, mais tarde fazer um ato ali na frente da CEPLAG. Então, aqui depois é a CEPLAG, né? Então a gente vai pegar o megafone e vamos estar lá. A gente pode marcar o quê? 2 horas. 2 horas, né? Que horas são agora? Vamos pra lá agora. 2h30. Todo mundo morto de fome, vamos comer alguma coisa. 2h30 a gente pode ir lá na CEPLAG. E aí, gente, olha só, compromisso, principalmente da galera que está aqui, porque ficar meia dúzia lá na frente da CEPLAG aí não adianta. Tá? Assembleia, 10 horas da manhã, no Ferreira Viana, a greve continua. A culpa é sua, a greve continua. Gabriel, a culpa é sua, a greve continua. Gabriel, a culpa é sua, a greve continua.